No alto dos Andes, escondida entre montanhas cobertas por névoa e silêncio, existe um lugar que parece não pertencer totalmente ao mundo moderno. Machu Picchu não é apenas uma cidade antiga, é um enigma esculpido em pedra. Por séculos, permaneceu invisível aos olhos do mundo, como se a própria natureza tivesse decidido protegê-la ou escondê-la. Mas por quê? Como uma estrutura tão complexa, construída com precisão impressionante e posicionada em um local tão inacessível, pôde simplesmente desaparecer da história conhecida? Essas são perguntas que continuam ecoando entre arqueólogos, historiadores e exploradores. A civilização responsável por sua construção, o poderoso Império Inca, dominava vastas regiões da América do Sul, desenvolvendo sistemas avançados de engenharia, agricultura e organização social. Ainda assim, Machu Picchu parece ocupar um lugar à parte dentro desse império, não apenas pela sua localização, mas pela sua função, que permanece envolta em debate. Teria sido um centro religioso, uma residência real, um refúgio estratégico, ou algo ainda mais complexo, cuja verdadeira finalidade se perdeu com o tempo? O mais intrigante é que, mesmo com toda a expansão espanhola no continente, essa cidade não foi registrada nos relatos da conquista. Como algo tão grandioso passou despercebido, ou será que foi deliberadamente abandonado antes que pudesse ser descoberto? A forma como as pedras foram encaixadas, sem uso de argamassa, resistindo a séculos de terremotos, indica um conhecimento técnico avançado, muito além do que se esperaria de uma civilização sem ferramentas metálicas sofisticadas. Isso levanta outra questão: quanto realmente sabemos sobre os Incas? E quanto foi perdido? Talvez Machu Picchu não seja apenas uma cidade esquecida, mas uma evidência de que ainda há partes da história humana que permanecem fora do nosso alcance. Ao analisar mais profundamente Machu Picchu, torna-se impossível ignorar o nível de planejamento envolvido em sua construção. Cada terraço agrícola, cada canal de drenagem, cada estrutura parece ter sido posicionada com um propósito claro. Não se trata de um assentamento improvisado, mas de um projeto cuidadosamente pensado, integrado ao ambiente natural de forma quase simbiótica. Isso levanta uma questão fundamental: por que investir tanto esforço em um local tão isolado? Alguns estudiosos sugerem que Machu Picchu teria sido uma propriedade do imperador Pachacuti, uma espécie de retiro real longe dos centros urbanos mais movimentados. Outros acreditam que o local possuía importância espiritual, funcionando como um centro cerimonial ligado à observação astronômica. De fato, certas estruturas parecem alinhadas com eventos solares, sugerindo que os Incas tinham um conhecimento profundo dos ciclos celestes. Mas isso apenas aprofunda o mistério. Se era tão importante, por que foi abandonada? E mais ainda, por que não há registros claros desse abandono? Diferente de outras cidades destruídas por guerras ou desastres naturais, Machu Picchu não apresenta sinais evidentes de colapso violento. Não há evidências de batalhas, incêndios ou destruição em larga escala. Isso leva a hipóteses intrigantes. Teria a população sido evacuada deliberadamente? Teriam doenças ou mudanças políticas levado ao esvaziamento gradual? Ou haveria razões estratégicas para manter o local em segredo? Outro ponto curioso é o fato de que os conquistadores espanhóis nunca chegaram até lá, apesar de sua proximidade relativa com outras regiões dominadas. Isso sugere que o conhecimento sobre a cidade pode ter sido restrito, talvez até protegido. Se for esse o caso, quem decidiu esconder Machu Picchu e por quê? A cada resposta possível, surgem novas perguntas, tornando claro que estamos diante de algo mais do que ruínas antigas. Estamos diante de uma narrativa incompleta. Séculos após seu abandono, Machu Picchu foi redescoberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911, trazendo o local novamente à atenção do mundo. No entanto,
Essa redescoberta levanta outra camada de questionamento: será que Machu Picchu estava realmente perdida ou apenas fora do radar ocidental? Comunidades locais já conheciam a região, o que sugere que o conhecimento nunca desapareceu completamente, apenas não foi documentado dentro das narrativas dominantes da história. Isso nos leva a refletir sobre quantas outras histórias podem ter sido ignoradas ou apagadas ao longo do tempo. Mesmo hoje, com tecnologia avançada e estudos contínuos, Machu Picchu ainda guarda segredos. Escavações revelam novas estruturas, análises modernas trazem interpretações diferentes e teorias continuam evoluindo. Mas talvez o maior mistério não esteja apenas nas pedras ou na arquitetura, e sim na lacuna entre o que sabemos e o que jamais saberemos. O Império Inca não deixou um sistema de escrita como outras civilizações, o que limita nossa compreensão direta de suas intenções, crenças e decisões. Dependemos de interpretações, vestígios e reconstruções, e isso inevitavelmente deixa espaço para dúvida. Machu Picchu, nesse sentido, não é apenas um sítio arqueológico, é um lembrete de que a história não é um registro completo, mas uma reconstrução imperfeita. Talvez nunca descobramos exatamente por que essa cidade foi construída naquele local, nem por que foi abandonada. Mas é justamente essa incerteza que a torna tão fascinante. Porque enquanto existirem perguntas sem resposta, Machu Picchu continuará sendo mais do que uma cidade nas montanhas, será um convite permanente à investigação.